Teste, som. Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia a todos, bom dia a todas. Antes de começar, queria primeiro me apresentar. Eu sou o João, faço parte do Ministério de Louvor e Adoração aqui da igreja e também componho o Ministério Universitário. Queria dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui numa posição tão importante de ensino da igreja. Quero agradecer aos líderes também que sempre encorajam os jovens a poderem pregar a palavra de Deus. Amém. E antes de partir diretamente para a pregação, queria dar uns avisos. Na verdade, é um aviso só, que nós temos visitantes. Temos visitantes de vários setores de São Paulo. Então vamos lá, setor sul, temos 2 visitantes, Valmir e Mara. Temos visitantes da Zona Leste, Bernardo. Tá aí? Aê! Rai. Lurdinha, que agora é visitante. Bem-vinda, Lu! Bem-vinda. Mariana, da Zona Leste também. E temos um visitante da Zona Oeste, Vinícius. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. Bom, gente, hoje a pregação ela vai ser bem clara e bem direta. E o tema ele envolve uma área muito sensível para as nossas vidas espirituais, né? Então, o tema hoje é o amor ao mundo. Todos nós aqui temos, em algum grau, em alguma dimensão, uma proximidade com o mundo, né? Então, seja o nosso trabalho, nossa faculdade, academia, todos os ambientes nós temos alguma proximidade com esse sistema. E justamente por isso eu decidi abordar esse tema na pregação, para que a gente pudesse refletir em relação a algumas áreas da nossa vida. E para isso o texto que vai ser usado para essa pregação vai ser a primeira carta de João, o capítulo 2, e a exposição vai se basear em 3 versículos, os versículos 15, 16 e 17. Amém. Então nós vamos juntos ler esse texto e explorar a exposição dele e algumas aplicações para as nossas vidas. Amém? Amém. Antes disso, me acompanhem em uma oração. Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador, Deus Soberano, queria agradecer a oportunidade de estar reunido em igreja, mais um culto, mais uma oportunidade de adorar o Senhor. Peço que o Senhor conceda a mim sabedoria para que eu possa comunicar à Tua igreja a palavra, a mensagem que o Senhor quer que o Espírito Santo comunique aos corações aqui presentes. Que a gente consiga se concentrar nesse momento também de adoração e de ensino. Que a gente possa ter a capacidade de deixar os nossos problemas, tudo aquilo que afeta a nossa concentração no Senhor, que a gente deixe de fora agora. Que a gente possa se concentrar na Tua mensagem. Que Teu Espírito Santo esteja comigo aqui, que o João seja deixado de lado agora, mas que possa ser um instrumento de aroma agradável a Cristo aqui diante da Tua igreja nesse momento. Me acompanhe, por favor, Pai, nesse momento, que a Tua igreja também possa extrair ensinamentos disso que eu vou trazer. Obrigado por tudo, obrigado por Cristo Jesus, que morreu por nós lá na cruz, que nos permite hoje estar aqui tendo acesso direto ao Senhor. Obrigado pela obra dele lá na cruz. É em nome dele que eu oro, que eu agradeço e que eu suplico. Amém. Amém. Pegou o passador aqui. Bom, gente, antes de partir diretamente para o texto, eu gostaria de dar um contexto antes da primeira carta de João. Então, como o próprio nome diz, o formato dessa escritura é uma carta, ou uma epístola, né, que é também um sinônimo de carta, que de modo geral envolve uma correspondência escrita, uma correspondência direta, para um destinatário ou mais. A autoria dessa carta ela é dada ao apóstolo João, que é o mesmo autor do quarto evangelho, né? E é o discípulo amado de Jesus, discípulo muito próximo de Jesus, que também foi pastor em Éfeso e depois deportado para a ilha de Pátimos. O local da escrita dessa carta é dada à cidade de Éfeso, onde ele também, muito provavelmente, escreveu também seu evangelho. E a data da escrita ocorreu mais ou menos aí numa faixa de período entre 85 e 92 depois de Cristo. Então, bom, é isso, o local da escrita. Destinatários. Não há um destinatário específico para essa carta.
alguns estudiosos chamam de uma carta geral, ou uma carta circular. Né? Então, muito provavelmente, ele escrevendo essa carta em Éfeso, escreveu para igrejas ao redor da cidade de Éfeso, das províncias da Ásia Menor. E essa carta, como qualquer escritura, tem objetivos, tem propósitos. Né? Então, de um modo bem sintético, eu trouxe 3 aqui para destacar. O primeiro propósito dessa carta: reforçar a salvação daqueles que já estão em Cristo. Então, a gente tem João escrevendo o Evangelho, que aí o Evangelho era para todos, para anunciar a vinda do Filho de Deus. Então lá ele reforça que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, e que ele é homem e que ele é Deus. Então é para todos, é um anúncio das boas novas. E tem a carta. Essa carta ele era para os salvos. Então eu trouxe algumas escrituras auxiliares, não vou nem projetar, nem pedir para vocês abrirem, mas eu vou, para ganhar tempo, ler para vocês. Na própria primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, ele diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, esse era um dos objetivos da primeira carta de João: reforçar para os salvos que eles estavam salvos em Cristo. Amém? Amém? Amém. Então, é isso. Um segundo propósito: denunciar falsas doutrinas. Então, lá naquela época em que ele escreveu essa carta, e nos primeiros 3 séculos principalmente, houve uma grande heresia que se disseminou naquela região, chamada gnosticismo. E João também buscou atacar essa heresia. Gnosticismo era uma mistura de tradições judaicas e o pensamento grego. Então, se lá no Evangelho João defendeu que Jesus ele era Deus e ele era homem, essa heresia, lá nos primeiros séculos, defendia que Jesus era espírito, mas não era homem, em matéria, em carne. Né? Então, João, no próprio Evangelho, também reforça isso no seu primeiro capítulo. Então, o verbo, o logos, a palavra, se fez carne e viveu entre nós. Então, denunciar falsos mestres, falsas doutrinas, também estava no conjunto de propósitos de João para essa carta. E o terceiro ponto, que era explorar evidências de salvação dos cristãos. Então, se eu sou um salvo em Cristo, se eu tenho a fé, eu tenho um testemunho que testifica a minha fé. Então, João ele explora nos seus capítulos essa questão. Então, um dos pontos que João trabalha é a evidência da nossa segurança, da salvação, por meio da obediência a Cristo. Então, essa escritura que eu trouxe, ela, de um modo geral, pode nos comunicar o seguinte: nós vivemos no mundo, salvos do mundo, mas sem amar o mundo. E é nesse ponto específico que eu gostaria de trabalhar a exposição nessa pregação. Amém? Então, tudo bem? Fez sentido? Então, vamos agora para a leitura do texto. Aqui, a palavra de Deus diz o seguinte: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Então, a ideia aqui é eu pegar esses 3 versículos e destrinchar aqui para vocês, e de algum modo a gente enxergar aplicações para as nossas vidas. Vamos lá. Versículo 15. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O primeiro ponto que eu gostaria já de destacar nesse texto, que é muito claro logo de início, é um estilo de verbo específico de linguagem. Não amem. Imperativo. Não é uma recomendação. Não é uma dica. Não é uma sugestão. Imperativo, mandamento. Então, aquele que é cristão obedece o mandamento que a Bíblia nos traz. Não é uma escolha. Não amem o mundo. Mas aqui, a gente tem a palavra mundo. E essa palavra, muitas vezes, quando percorremos no Novo Testamento, a gente pode se deparar com significados diferentes. Né? Então, acho que um facilitador aqui é explicar que possíveis significados o mundo pode trazer
em qual deles a Escritura vai se encaixar, né? Então, um primeiro significado da palavra mundo que a gente pode se deparar é a totalidade da criação. Então, é a criação por completo de Deus, o universo criado, ou aquilo que, às vezes, em algumas traduções, nos deparamos com cosmos. Tudo aquilo, toda a criação pode ser titulada como mundo. Um exemplo de uso aqui que eu trouxe é João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Então, um exemplo, totalidade da criação. O segundo, então a gente tem a totalidade da criação, a gente pode ter um grupo específico da totalidade, que é a humanidade, que é o destaque da obra de Deus, que é a raça humana. Então, é o destaque, como até afirma em Gênesis, lá no capítulo 1, que o homem tem domínio sobre peixes, mares, animais grandes e pequenos, frutos, árvores. Então, pode também se relacionar à raça humana de um modo geral. E aí tem um versículo no próprio Evangelho de João, capítulo 3, muito conhecido, lá no versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode ser um significado também. E tem um terceiro. O terceiro significado pode ser em relação a um sistema. Mas que sistema é esse? Na verdade, é um sistema que, aos olhos de Deus, é depravado. É um modo de vida alternativo àquele que Deus preparou para nós. Ele é incompatível com o seu projeto. Aqui tratamos de um sistema de fato caído, que é escravo do pecado, que dissemina uma cultura que ofende a Deus, que está muito ligado a um projeto de Satanás, que sintetiza um modo de vida sem Deus. Tem comentários bíblicos que trazem que esse significado de mundo está muito ligado a um reino espiritual em oposição a Deus, marcado pelo pecado, pela rebelião ao Pai. E é um sistema que já está condenado. Esse terceiro significado, eu entendo que é muito mais apropriado para essa escritura, que fala de fato de um sistema, e que ele nos indica para não amarmos esse sistema. Estão comigo? Sim. Amém? Amém. Amém. Então, ainda no versículo 15, tem um outro verbo aqui que pode nos induzir ao erro. Amar. Vamos contextualizar essa palavra aqui também. Amar aqui não está no sentido de se compadecer, não está no sentido de ajudar a buscar ajuda. João aqui não vai nos direcionar a não termos apreço pelas pessoas, por outros que ainda não estão em Cristo. Ele não vai nos direcionar a não nos relacionarmos uns com os outros, a nos afastarmos ou nos enfiarmos numa bolha, que é só a gente. Não é esse o significado. Quando a gente vai buscar o original, a gente vê que o sentido, na verdade, de amar aqui é acolher com alegria, é desejar, é buscar prazer, se entregar, envolve adorar. Se enxergarmos nesse sistema, ele é depravado, caído, e buscarmos nele o nosso desejo, nos entregarmos a esse sistema, aí sim, o amor do Pai não está em nós. Aqui, a Escritura é muito clara. Nos entregando a um sistema como esse, nós ainda não conhecemos o Pai verdadeiramente. O direcionamento de João aqui é o seguinte: não participem deste projeto rebelde a Deus. E não há meio termo para essa condição que a palavra de Deus nos impõe, para aquele que se diz nascido de novo em Cristo. Amém? Amém. Versículo, no termo amar, versículo 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então a gente entendeu que não é para amar esse mundo, e nem o que nele há. Porque quem ama, o amor do Pai não está nele. Mas o que tem nesse mundo? Quais são os elementos desse mundo que nos afastam, que fazem a gente causar a indignação de Deus? Tem três coisas que João vai destacar aqui: cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Esses elementos não provém do Pai, mas provém do sistema que é caído, do sistema escravo ao pecado. E aqui acho que é
seria interessante a gente destacar o que é cada um desses, né? Às vezes pode... A explicação nos ajuda a compreender de modo mais profundo. Então, cobiça da carne. Aqui, o significado de cobiça da carne envolve um mundo em que se projeta a busca de se satisfazer os desejos da própria carne. Então, cobiça, o que é cobiça? É uma vontade incessante, é sede intensa, é um anseio. E carne, quando a gente vê a palavra carne lá na Bíblia, ela está muito ligada à natureza humana, que é pecaminosa. Então, cobiça da carne é uma natureza humana pecaminosa, caída, inclinada para o mal. E o modo de vida é satisfazer essa natureza. Então, envolve uma tentação interna. Muitos estudiosos chamam de concupiscência da carne. É a vontade de experimentar não o que Deus preparou para nós no tempo dele, mas o que nós preparamos para nós no nosso tempo. Faz sentido? Sim. Mais um elemento, cobiça dos olhos. Aqui esse termo ele faz referência à aparência das coisas. Então, nós temos tentações também de dentro, que são a cobiça da carne. Isso muda a forma como a gente olha para as coisas. Então, o coração pecaminoso, ele se manifesta, a forma como a gente olha para as coisas muda. A gente olha com cobiça também. Então, o externo também nos afeta. E nisso, a gente perde o real valor das coisas, o que a gente enxerga. E quando a gente tem a cobiça dos olhos se manifestando em nós, a gente passa a encarar o ter como um objetivo final. Isso para glorificar o próprio homem, não para glorificar a Deus. A gente vai lembrar que a tentação de Eva envolveu ser atraída por algo que era belo. Então esse também é um elemento que João destaca. E tem a ostentação dos bens. E aqui eu trouxe um termo similar, que é soberba da vida. Algumas traduções, algumas versões da Bíblia vão trazer também soberba da vida. Estão comigo? Sim. Então aqui, mais uma vez, para entender o que é soberba da vida, ostentação dos bens, vale a gente recorrer ao recurso do texto original, para disso extrair o real significado do termo. Aqui, quando a gente vai ver essa palavra ostentação, soberba, elas expressam um significado muito parecido, que é de arrogância. Lá no grego é muito parecido, é alazoneia, e isso significa arrogância. Aqui a gente pode extrair que a ostentação dos bens está muito ligada a uma vanglória de si mesmo, a um valor que nós damos, que a gente tem de ocupar espaços. Aqui a gente tem o prazer da posição de destaque e a satisfação pelo reconhecimento dos outros. Às vezes até uma satisfação de diminuir os outros, para dessa forma a gente se sentir bem. Aqui o ser humano se coloca num pedestal, tira o altar de Deus, se coloca num palco e traz para si o louvor e traz a adoração para si. Estão comigo aqui? Sim. Faz sentido? Então, não amar o mundo quer dizer não estar entregue a esse estilo de vida, não ser dominado por esse projeto que aos olhos de Deus é detestável. É não ser dominado por um sistema que busca receber as bênçãos de Deus, perverter o conceito dessas bênçãos e voltá-las contra o próprio Deus. Aqui eu vou até dar um exemplo. Sei lá, eu estou no Ministério de Louvor, então vou dar um exemplo aqui. Mas vocês podem aplicar um exemplo similar a qualquer realidade de vocês. Então, vamos supor, no Ministério de Louvor, a pessoa canta, a pessoa toca, projeta slides, whatever. Ela tem um dom. O dom ele é recebido de Deus, por sua graça. Então, nós recebemos o dom, o coração pecaminoso. Ele se manifesta por meio desses três elementos. Perverte esse dom que Deus nos deu e se volta contra Deus. Eu canto, eu toco, eu projeto slide muito bem. Então está muito ligado a isso. Distorcer a bênção, o conceito de graça que Deus nos deu. Cantar, tocar é belo, é arte, isso vem de Deus. A gente vê na Bíblia isso. Mas o coração humano perverte esse significado. Então é impossível amar o mundo,
um sistema pecaminoso e amar a Deus ao mesmo tempo. Como diz lá em Mateus 6, é impossível servir a dois senhores. Deus não nos dá esse espaço. Ele exige a sua posição de primazia, de exclusividade, de prioridade. Amém? Amém. Quando a gente fala de um amor pecaminoso, de um sistema rebelde, a gente também passa a lidar com a ira de Deus. Nosso Deus é um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos aponta que Ele é um Deus também irado com o pecado. Ele é um Deus que também tem ódio por aquilo que se volta contra a sua própria santidade. Eu trouxe aqui uma escritura complementar para dar base para isso, né? O nosso ódio é um ódio pecaminoso, é uma ira pecaminosa. A de Deus não. É contra tudo aquilo que se volta contra a sua santidade. Quando vamos a Provérbios 6, dos versículos 16 ao 19, a gente vê o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, há 7 coisas que Ele detesta. E aqui a Escritura dá alguns exemplos: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, é aquele que provoca a discórdia entre irmãos. Então, há elementos que Deus odeia. Glória a Deus, amém? Então, Deus odeia o pecado. Mas tem outra coisa: Deus também odeia o pecador que não se arrepende. Quando vamos a Romanos 1:18, Paulo diz o seguinte: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade com a injustiça. O pecador entrega esse sistema, enxerga a manifestação da ira de Deus. Amém? Estão comigo aqui? Sim. Faz sentido? Sim. Então, ainda vamos nos manter nesses 2 versículos. 15 e 16. Quando olhamos esses 2 versículos, eles nos revelam que se entregar a um sistema depravado e ao mesmo tempo buscar viver com Cristo são 2 coisas incompatíveis. Ou é uma coisa, ou é outra. Os 2 é impossível. Aos olhos de Deus, é impossível viver uma vida dupla. Uma vida de amor ao mundo, escondido atrás da religiosidade. É impossível ser cristão e estar fornicando, escondido, na faculdade, no trabalho, no happy hour, né, do trabalho, trocando mensagens imorais no WhatsApp, pesquisando besteira no Instagram, consumindo conteúdos que são incompatíveis também com os valores que a gente vê na Bíblia. Artistas libertinos, artistas imorais, que blasfemam contra o Espírito Santo, contra os ensinamentos de Cristo, que nós viemos aqui dizendo ser discípulo e cultuar Ele. Então a gente tem exemplo aqui, né? Luísa Sonza, Anitta, Pablo Vittar, entre tantos outros artistas nacionais, internacionais, de qualquer gênero, blasfemadores. O que a gente ouve nesses conteúdos são completamente incompatíveis com o que a gente vê na Bíblia. E está na lista do Spotify. Muito bom, irmão. Ser cristão e estar entregue a um namoro imoral também, utilizando o corpo do parceiro. Esse sistema que olha para um filho de Deus, para uma filha de Deus, vai dar risada da virgindade, da pureza sexual. Tem 20 anos, 25, 30, 35 é virgem, olha lá. A gente vai ceder esse mundo? Ou a gente vai encontrar satisfação em obedecer a palavra de Deus, ver alegria nele? Nós somos pressionados por esse mundo. A gente adora esse mundo ou não? Quando somos sexualmente imorais, nós desonramos o corpo da pessoa e manchamos o relacionamento com ela para sempre.
Em verdade lhes digo, não adulterarás, mas aquele que olha para a irmã da Igreja de Cristo Internacional com desejo, já pecou contra ela no seu coração. Isso se aplica para homens também. Aos olhos de Deus, também é impossível amá-lo, estar entregue a um sistema lá fora que faz apologia à prática homossexual. Às vezes é até um pouco impopular falar isso, mas a palavra de Deus é impopular para o mundo. Então, qual que é a nossa convicção em relação a isso? Isso não nos justifica a sermos odiosos, a tratarmos com desprezo, porque somos alvos de graça, graça que nos alcança, que alcança qualquer um. Mas vai ter momentos que a gente vai ser preciso posicionamento. Posicionamento não é mesa de debate. Até uma curtida numa foto no Instagram é um posicionamento. E tem um ponto aqui que... Vamos voltar um pouco. Tem um ponto que às vezes até vira clichê já em pregação. Eu comentei na primeira, o Leandro comentou na semana passada. Um cristão que se diz renascido em Cristo, regenerado, mas ainda está escravo de pornografia e masturbação. É incompatível. Incompatível. Quando eu falo desse tema com irmãos, né, eu falo o seguinte: vai cair em pecado de masturbação? Vai no seu quarto, fala com Jesus: Jesus, eu estou indo nesse momento pecar, porque eu amo muito mais o meu pecado do que eu amo o Senhor. Por meio da nossa performance, do nosso testemunho, é isso que a gente fala. Mas dizer isso em palavras, a gente consegue ter uma noção maior do real problema. Estão comigo aqui? Amém? Amém? É extremamente fácil, muito fácil, amar o mundo e se esconder atrás dessa estrutura de igreja, maquiando, escondendo uma vida de pecado, escravo do mundo. Todo domingo sentado aqui no culto, não perde uma igreja em casa. E na igreja em casa faz até comentários espirituais, né? Aí cita versículo e tal. Ser e oferta de calça. É rato de reunião de igreja. Está em tudo. Mas lá no fundo está amando o mundo. É escravo do pecado, no seu íntimo, no seu secreto. Utiliza o ato de servir a igreja, que é um legado de Cristo, para esconder o seu amor ao mundo. Amém? Estão comigo? Essas pessoas, quem é que vai desconfiar que tem um coração dividido? Faz tudo, quem é que vai desconfiar? É por isso que Jesus pegava no pé de religioso, porque as suas obras não testificavam, não evidenciavam o amor que tinham por Deus Yahvé que eles diziam adorar, pelo Deus de Abraão que eles diziam adorar. Eles não conheciam o amor ao Pai. Então João, ele vem nos alertar que nós não conseguiremos agradar a Deus com o coração cativado por um sistema rebelde em relação à vontade de Deus. E esses pontos que João destacava em 90 depois de Cristo são os mesmos pontos que a gente enxerga no coração humano em 2024 depois de Cristo, na cidade de Ribeirão Preto, na cidade de São Paulo, no setor leste, no setor oeste, no setor sul, os mesmos pontos, porque é o pecado. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse sistema que eu estou descrevendo aqui para vocês, ele é transitório, ele vai acabar. A Bíblia, ela vai nos alertar que às vezes nosso coração pode estar cativado por essas coisas. As nossas mentes podem estar cativadas por essas coisas, mas ao mesmo tempo esse mundo está destinado a perecer. Esse mundo está destinado à destruição. Esse sistema que começou lá no Jardim Gênesis está condenado, ele não é permanente. Às vezes ele pode dar uma sensação de satisfação, mas depois a gente lida com as consequências espirituais. Depois da imoralidade vem a vergonha, vem a culpa, vem a sensação de fracasso.
Depois das riquezas, vem a tristeza e a depressão e a solidão. Os aplausos e os reconhecimentos vão ser esquecidos uma hora. Então, esses encantamentos vão ter fim. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer. E fazemos a vontade dele quando nos submetemos com alegria ao senhorio de Jesus. Porque é por meio dele que nós temos vida. Por meio da obra dele lá na cruz, que nós temos redenção. Nós temos fé no que ele fez por nós. E quando a gente vê o que ele fez na cruz, no momento que ele brada alto, tetelestai, está consumado, é lá que está a nossa alegria, lá está a nossa redenção, lá está a nossa fé, a nossa esperança. Para a eternidade, porque aquele que permanece na vontade de Deus, permanece para sempre. Estão comigo? Então, irmãos, eu saio feliz daqui, se a gente puder ir para a semana meditando nessas coisas de modo prático, revendo os nossos amores, o que a gente faz no secreto, revendo o que está realmente cativando os nossos corações, que a gente possa analisar de maneira muito crítica em quais áreas o nosso coração está muito mais inclinado a adorar um sistema que é caído, ao invés de fazer a vontade de Deus. Que a gente possa meditar se nós estamos sendo omissos, se nós estamos sendo covardes no nosso posicionamento. Quando a gente vai lá para o mundo, depois vem aqui para a igreja. Todo mundo conhece o contexto de Lázaro, né? Morreu e Jesus o ressuscitou. Quando nós vamos lá em João 12, versículos do 10 a 11, a palavra diz o seguinte: assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Quando morremos para o mundo e nascemos em Cristo, nos tornamos amigos de Cristo e inimigos do mundo. Não tem meio termo. Isso em alguma hora vai vir à tona no nosso coração. A gente vai ter que lidar com essa realidade. Então que a gente possa focar o nosso coração naquilo que é eterno. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Então, enfim, de alguma forma, de algum modo, eu espero que essa mensagem tenha chegado a ao menos um coração, que tenha feito a diferença em algum coração aqui. Que eu possa ter sido usado por Deus e que, enfim, que vocês possam usar de modo prático isso que eu trouxe para aperfeiçoar a vida de vocês em Cristo, porque no fim é isso que permanece. Amém? Amém. Vamos então fechar nossos olhos, vamos nos concentrar numa oração, depois a gente pode ficar de pé para cantar mais um louvor. Amém? Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, obrigado por essa manhã. Obrigado por ter transmitido a Tua mensagem para a Tua igreja. Avalia nossos corações, Pai. Sonda os nossos corações e nos mostra as reais intenções dele, Pai. Que a gente consiga, Senhor, nessa semana meditar onde estão os nossos amores, onde está faltando a real adoração, a real devoção a Cristo Jesus. Que áreas que a gente está priorizando o nosso pecado ao invés da Tua palavra. Nos dê sabedoria e discernimento para filtrar tudo aquilo que ainda distancia tanto nós, o Teu povo, nossa referência que é Jesus Cristo. Que de algum modo possa ter sido usado em algum coração aqui presente e que a gente possa levar essa mensagem para a semana. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ter entregue Seu Filho lá na cruz e hoje, depois de 2 anos, eu estou aqui pregando o Teu Evangelho. Para mim é um prazer muito grande. Obrigado por ter feito isso por mim. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelos irmãos da igreja aqui. E é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro, que eu agradeço e que eu suplico. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.